Olá, tudo bem? Qual é a diferença entre a quiropraxia e a fisioterapia? Ou mais especificamente, a chamada fisioterapia manipulativa ou terapia manual? Na verdade, não existe um consenso em relação ao nome dado para fisioterapia que trabalha principalmente com a terapia manual, tá? Existem diferenças bastante radicais entre as duas formas de trabalhar, tá? Essas duas formas eu posso comentar porque eu sou quiropraxista, trabalho com quiropraxia antes de ser fisioterapeuta, já fazem 21 anos que eu trabalho com a quiropraxia e é a minha principal linha de trabalho, tá? Na fisioterapia manipulativa, depois que eu me formei em 2008 na fisioterapia, eu fiz uma formação lato sensu na fisioterapia manipulativa. Eu tenho formações em algumas escolas como Mulligan, subgrupos de coluna, TBC. Eu tenho a formação, a certificação, tenho a formação completa no método Mackenzie. São linhas específicas da fisioterapia que trabalham muito coluna, inclusive, né? Que tem algumas nuances principais. Vamos ver. Hoje todo mundo sabe que a terapia manual ela tem sim que estar associada ao exercício. Isso é ponto pacífico. Hoje, como eu sou quiropraxista e fisioterapeuta, eu faço isso também. Mas vamos pegar um pouquinho antes a terapia manual puramente, comparando a terapia manual da quiropraxia e da fisioterapia. Então, nesse ponto, a gente tem uma distinção bastante grande. Na fisioterapia, para você atender um paciente, o paciente chegou ao seu consultório, é fundamental que esse paciente ele apresente uma queixa, uma dificuldade, um movimento mais rígido ou a dificuldade de fazer alguma função. Você sempre na fisioterapia vai identificar qual é o movimento, qual é a direção desse movimento, qual é a amplitude, qual a característica desse movimento doloroso e qual a intensidade dessa dor. A partir do momento que você fez ou construiu o sinal comparável, linha de base, dependendo do nome que você usa, que você entende o que está acontecendo com aquele paciente, você vai montar uma estratégia na terapia manual ou com exercício mesmo, né? Você vai montar uma estratégia para modular esse sintoma e melhorar a função. Ou seja, sempre vai ter uma estratégia, seja na terapia manual, onde o objetivo principal vai ser a diminuição da dor e a melhora da função. A estratégia principal usada hoje na fisioterapia, partindo do princípio que a terapia manual ou o exercício trabalha com a modulação de sintomas, ou seja, ele atua de uma maneira assim, direta ou indireta, no sistema nervoso central, que vai fazer a diminuição dos sintomas como uma analgesia, como uma reflexoterapia. Se você pegar uma articulação e oscilar, a partir do momento que você oscila, você faz um estímulo aferente e uma resposta eferente na região, que vai provocar o quê? Uma analgesia local, um relaxamento dos tecidos e, consequentemente, uma melhora da função e a diminuição da dor. Muitas vezes, na fisioterapia, a gente usa um cluster de avaliação, como um cluster sacroiliaca, é um conjunto de avaliações para comprovar realmente que a dor que o paciente sente vem daquela estrutura que vai ser manipulada, mobilizada ou exercício, qualquer coisa assim. Então, a fisioterapia o tempo todo relaciona a região dolorosa aos sintomas provocados com a atuação em cima dessa região que está originando essa dor, esse desconforto. A visão é completamente analgésica na fisioterapia, tá certo? Então você tem vários testes para comprovar realmente que a dor vem de lá, para você poder fazer uma atuação bastante específica e avaliar
o resultado, ou seja, a diminuição da dor e a melhora da função. Basicamente, esse é o pensamento da fisioterapia manipulativa. Já a quiropraxia, ela vê o problema de uma maneira muito, mas muito diferente. Partindo do princípio, aí eu já vou começar da seguinte maneira: quiropraxia não trata dor. Não trata dor. Embora todos os meus pacientes tenham dor. Porque a gente não olha para a dor, a gente olha para a disfunção, para a região que não está funcionando bem. E o que é não está funcionando bem? É sem um movimento normal entre duas estruturas ósseas, entre uma articulação. Por exemplo, duas vértebras, se ela gira para um lado e não gira para o outro, isso para a gente já é um achado clínico. Uma hipomobilidade, uma diminuição do movimento normal entre as vértebras, isso já é um fator que precisa de uma atuação terapêutica. O problema nessa dimensão tem um nome de complexo de subluxação vertebral, que inclusive está classificado no CID, na Classificação Internacional de Doenças, no código M99.1. Então é um problema conhecido e catalogado, que da escola de quiropraxia que eu vim, não é possível ser identificado por um exame de imagem, só pode ser identificado pela palpação de movimento, ou seja, uma avaliação clínica por um profissional treinado. O foco do quiropraxista em relação ao problema apresentado, ou seja, uma queixa de dor, desconforto, é identificar as regiões que não estão funcionando de uma maneira plena, numa mecânica ótima, que pode estar gerando dor em determinada região. O meu foco vai ser sempre na região hipomóvel, sem movimento. E isso pode estar acontecendo próxima ou distante à região da dor e dos sintomas. Então, isso não necessariamente está próximo à região da dor. Você pode ter uma região hipomóvel provocando uma hipermobilidade, ou seja, uma articulação que está movimentando a mais do que o normal, e isso sim estressando os tecidos daquela região que está se movimentando a mais do que o normal. Por exemplo, você pode ter uma dor na região lombar e eu não precisar mexer na região lombar. Se eu identificar uma região sem movimento na pelve, na articulação sacroiliaca ou acima na região torácica, é suficiente para aquela região lombar, que é a queixa principal, que a dor diminua ou suma. Na verdade, na nossa visão, enquanto você não corrigir a região primária, que muitas vezes não está na região da dor, ela jamais vai ceder. Jamais vai ceder. Então a gente sempre vai buscar todas as regiões, né? É sempre uma abordagem global. O que significa uma abordagem global na quiropraxia? Meu paciente vem com dor no dedo. Ele sabe que eu vou avaliar o dedo dele, mas ele sabe também que naquela sessão de quiropraxia eu vou avaliar toda a estrutura de coluna e pelve dele também, independente da queixa. Isso pontua de uma maneira bastante distinta da quiropraxia, da fisioterapia, me desculpe, a quiropraxia da fisioterapia. Porque a fisioterapia ela sempre está focada no local, na origem da dor e na reabilitação. A quiropraxia com essa visão, ela também pode ser usada, focada na reabilitação e na queixa específica, mas com uma estratégia totalmente diferente, que exige uma habilidade do terapeuta, uma habilidade de avaliar quais são as articulações que não estão funcionando de uma maneira boa, respeitando sempre a dor e observando o que acontece com a dor. E veja bem, esse ponto é crucial. A quiropraxia, além da reabilitação, a gente entra num ponto de bem-estar, do wellness. Por quê? O paciente que não apresente nenhuma dor, ainda assim
Um terapeuta, um quiropraxista bem treinado, ele é capaz de identificar quais são as regiões que não estão funcionando de uma maneira ótima, fazer a correção e a consequência disso é aquele organismo, é aquela máquina funcionar ainda melhor. Se já não tinha dor, vai funcionar um pouco melhor e isso vai causar um grande bem-estar se é uma pessoa comum, se ela só quer um bem-estar para trabalhar, para viajar, para brincar com os filhos, ou se é um atleta. A atuação da quiropraxia no atleta, ela tem uma função ímpar, onde a gente consegue manter equilibradas as funções articulares, minimizando a incidência de lesão e de dores. Então, existe uma diferença muito grande. Na fisioterapia, resumindo, na fisioterapia sempre precisa ter o foco na região que dói e na movimentação que dói. Na quiropraxia não existe essa necessidade. No atendimento da quiropraxia, ela exige uma habilidade um pouco maior do terapeuta, do quiropraxista, que ele vai perceber com as suas mãos, simplesmente com as avaliações da motion palpation, a palpação de movimento, ele vai identificar quais as articulações que não estão movimentando bem, mesmo sem dor, mas que de alguma maneira indireta ele está atuando, ele está fazendo com que aquela região sinta dor. A pretensão da quiropraxia, e eu falo isso sem arrogância de ser o dono da verdade, é simplesmente um modelo diferente. Mas dentro do nosso modelo a gente tem sim a pretensão de estar tratando o problema na sua causa, na sua base, ou seja, na região que não está funcionando bem, fazendo uma sobrecarga funcional em outras regiões. E isso, o bom quiropraxista faz isso de uma maneira muito tranquila, tá certo? E finalizando, uma não é melhor que a outra. Simplesmente são diferentes. Uma foca de um jeito, outra foca do outro. E eu acredito que com um bom profissional que trabalha exclusivamente com a quiropraxia ou com a fisioterapia manipulativa, um bom profissional vai oferecer para você um excelente resultado. Eu, particularmente, prefiro a quiropraxia, trabalho na linha da quiropraxia. Sou muito feliz com isso e gosto muito dos resultados. Mas um bom profissional, independente da maneira que ele veja o paciente, se for um bom profissional, você vai ter um excelente resultado, vai curar suas dores nas costas, dor no pescoço, dor na lombar. Então, se você tem dor, procure um profissional capacitado para isso, tá bom? Então, essa é a diferença da quiropraxia e fisioterapia. Tchau, tchau.